Fala meu povo, tudo bom com vocês? Aqui é o Coelho e nesse vídeo nós vamos ver os melhores jogos que eu joguei no ano de 2023. E aí fica a observação que não são os melhores jogos que lançaram em 2023, pode ter lançado em qualquer ano, mas eu fui conhecer ou me aprofundar um pouco mais somente agora. Outra observação é que a maioria dos jogos não está em ordem de prioridade, somente o final, o top 3, conforme me marcou mais nesse ano. E aí eu vou deixar de fora aqueles jogos que eu joguei só um pouquinho, que não deu pra ter uma boa ideia do jogo ainda, mas eu vou continuar jogando e aí deve entrar na lista do ano que vem. E dois desses jogos foram Baldur's Gate 3 e o Honkai Star Rail. Eu inclusive devo fazer vídeo de primeiras impressões do BG3, ok? Então fiquem de olho no canal no começo do ano que vem. Vamos a algumas menções honrosas primeiro. São aqueles jogos que eu joguei pouco também, só que são jogos que deu para sentir mais, deu para conhecer o que aqueles jogos se propõem, e eu sinto que eu vou jogar eles novamente no futuro. Então eu joguei um pouquinho, algumas horas, e com certeza no futuro próximo ou distante eu sei que vai dar aquela vontadezinha de jogar de novo. E aí nós temos aqui Trine 4, foi o primeiro jogo Trine que eu joguei com um amigo meu, foi bem legal. Rogue Legacy 2, eu adoro o 1, mas o 2 não me caiu muito bem. Eu vou dar uma segunda chance para ele com a expectativa ajustada. Call of Duty Cold War. Confesso que eu já estou cansado desses shooters, que são shooters normais, que você mira, dá 2 tiros e já mata o inimigo. Eu estou preferindo shooters mais na pegada de RPG, como por exemplo Destiny 2 e outros jogos que vocês vão ver aqui na frente. Nessa lista vai aparecer já, mas eu acho que eu vou tentar ele novamente no futuro, ou algum outro Call of Duty. Sea of Stars, eu confesso que eu não gostei dele a princípio, não gostei muito, mas eu vou dar uma outra chance para ele. Return, eu achei interessante, principalmente por ele ter uma história de ficção científica e o mistério da história me faz querer zerar ele. Só que eu já não sou muito fã de roguelikes, né? E esse ainda é muito longo, então deixa eu jogar outros jogos primeiro. Quando eu cansar dos jogos que eu tenho, eu volto para ele. Alan Wake 1. Confesso que eu tenho muitas ressalvas em relação a esse jogo. A jogabilidade é muito inovadora. O sistema de você primeiro iluminar os inimigos para deixar eles fracos para o seu estilo. Só que me pareceu um jogo mal dirigido, com péssimas atuações. Parece novela mexicana. E a impressão que ficou é que foi um jogo feito com baixo orçamento. Eles fizeram o que deu para fazer e acabou que o jogo virou cult, né? E aí com esse sucesso eles devem ter feito um trabalho melhor no Alan Wake 2. Eu passei por 3 atos, e como eu percebi que o jogo deve ser rápido de zerar, eu creio que eu vá jogar os outros, parece que são outros 3 atos que tem, então eu vou voltar nele com certeza. Final Fantasy Remastered, comprei todos, do 1 ao 6, mas joguei só o 4. Eu já tinha jogado o 1 e o 2, mas não tinha zerado, eu tinha jogado cerca de 15 horas de cada um. O 4 eu tô bem próximo de zerar, mas os inimigos ficaram muito fortes, e aí acabou me afastando do jogo. E como eu sou fã de Final Fantasy desde sempre, com certeza em algum momento da vida eu vou voltar para eles aqui. Zerar todos esses da coletânea. It Takes Two, comecei a jogar com um amigo meu, aí a esposa dele brigou com ele porque ela que queria zerar com ele, e aí ele me proibiu de jogar com ele, e agora eu estou sem parceiro ou parceira, né, para jogar. Um dia, se surgir uma bela donzela na minha vida, eu vou jogar com ela. Metal Gear Solid 1, um outro amor da minha infância, desde os 11 anos que eu jogo esse jogo, então fiz guia aqui no canal, matou a saudade, falta jogar os outros 2 que saíram na coletânea. E Sackboy, adorei, músicas fenomenais, a fase que toca o Bruno Mars me pegou de jeito, cativou de verdade, só que ele ocupou muito espaço no meu HD. Um dia, quando eu enjoar dos jogos que tiver no meu videogame, eu vou deletar alguns e instalar ele de novo para zerar. E agora, finalizada as menções honrosas, vamos à lista de fato daqueles jogos que eu joguei o suficiente para saber que ou eu não quero mais jogar ele, ou já zerei, então já valeu a pena. Primeiro, Nexomon, foi uma grande surpresa descobrir que tem jogos de Pokémon no PlayStation. Eu realmente estava precisando de uma cópia de Pokémon, já que eu não tenho Nintendo Switch nem outros consoles da Nintendo. Só que tem algumas coisas nesse Nexomon que me incomodaram.
Basicamente, a todo momento você ganha golpes e os golpes são muito parecidos entre os seus monstrinhos. Aí, vendo reviews do Nexomon 2, parece que isso é diferente. Então, se eu voltar a jogar, já vai ser o Nexomon 2 ou outros jogos que eu anotei que também são cópias positivas, né, de Pokémon. Então, devo testar todos eles. Segundo jogo, Rain Road. Tá, acho que foi. Achei a jogabilidade muito travada, muito lenta. Não gostei, não vou jogar. Joguei pouquinho, joguei 30 minutos, 1 hora no máximo. Pode ser pouco para o que o jogo tem a oferecer de ferramentas e desafios, é óbvio. Só que como o esqueleto do jogo é a movimentação, né, da criaturinha, e eu não gostei dessa movimentação, não deu vontade nenhuma mais de continuar conhecendo um pouco mais ele. E olha que eu sou fã de jogo indie, hein? Mas esse não consegui descer. Terceiro jogo, Untitled Goose. Quem diria que a gente teria um Metal Gear em formato de ganso? Muito engraçado, muito legal, ideia fenomenal. É por isso que eu sou fã da indústria indie. São eles que têm a coragem de desenvolver coisas totalmente diferentes, que a gente não sabia que estava precisando, mas que assim que lança já se tornam clássicos instantâneos. E esse acaba sendo um desses. Zoeiro, mas muito bem feito. Zerei, não tem mais por que voltar a jogar. Valeu a pena. Quarto jogo, Digimon World Next Order. Eu sou um órfão do Digimon World 1, lá do PlayStation 1. Sempre eu acabo retornando a jogar ele em algum emulador. E eu zerei lá o Digimon World 1, não sei como, porque eu não sou craque no jogo. Eu fui evoluindo, quando chegou lá na fase mais forte do monstrinho, eu aproveitei para derrotar os chefes possíveis que dava e zerei, pronto. Esse daqui eu gostei de alguns aspectos, mas não gostei de outros. Tem muita coisa que ele melhora na qualidade de vida do jogo, deixa mais ágil, deixa menos cansativo, isso é muito positivo. Só que não sei porquê, mas eu senti que para deixar o monstrinho mais forte nesse novo jogo ficou mais difícil, mais complicado. E olha que eu fui atrás de dicas, tutoriais. A dica máxima, pelo que eu descobri, é você tem que evoluir o seu monstrinho batalhando, porque aí ele se cansa menos durante o dia e ele permite ganhar mais experiência. Mas não funcionou comigo, infelizmente. E aí, como o desafio estava muito elevado no jogo, ou eu diminuía para o nível easy, ou eu trocava de jogo. Eu acabei trocando de jogo. Mas quem sabe um dia talvez eu volte a jogar ele. Mas o que eu queria mesmo é que ele implementasse todas essas melhorias de qualidade de vida no Digimon World original, fizesse um remake ou remaster mesmo, e aí eu ia querer jogar o antigo. Quinto jogo, Hogwarts. Cara, não sei porquê, mas eu não gostei desse jogo. Não gostei. O jogo é bom. Ele fez uma representação fenomenal do castelo de Hogwarts. Realmente você se sente dentro como um estudante. Só que pra mim eu prefiro o jogo do Harry Potter 5. Eu não joguei nem o 6 nem o 7. Parece que eles têm a mesma jogabilidade do 5, tá? Então talvez o que eu vou comentar aqui valha para esses dois também. Mas no jogo do Harry Potter 5 você mexe a alavanca do controle no formato que você vai lançar o feitiço. Então só isso eu já acho melhor do que você colocar a magia num botão e apertar esse botão para ficar lançando. Não tenho nada contra o combate desse novo jogo. Eu achei que eu não ia gostar, mas ficou ok. Só que o que eu queria mesmo é explorar os segredos do castelo. E aí eu particularmente prefiro a exploração do Harry Potter 5, aonde você vê que tem um elemento que pode interagir no castelo e você fica soltando todas as magias que você tem aprendidas até o momento para ver se alguma faz alguma coisa. Claro que isso acaba deixando o jogo somente puramente tentativa e erro. Não sei também se eu estou preferindo com base em nostalgia, que na época eu adorei. Talvez se eu for jogar hoje, e eu estou esperando um remaster dele, talvez se jogar hoje em dia, talvez eu não vá gostar. Mas a sensação que ficou é que eu prefiro ficar na tentativa e erro, fazendo vários movimentozinhos com a varinha para ver se algum surte efeito no segredo do castelo, do que pegar as minhas 20 magias nesse novo e ir colocando nos 4 espaços de magia e tentando em uma até funcionar. Infelizmente foi a sensação que ficou. Sexto jogo, Skyrim. Sim, Skyrim. Eu já tinha jogado Skyrim antigamente, só que eu nunca consegui ficar forte o suficiente para
ir passando das missões. Sempre chegava um momento do jogo que eu desistia porque os inimigos estavam já me matando facilmente, eu estava ficando estressado e tal, e tal, e tal. Dessa vez eu consegui ficar forte, de mago. Eu sou um jogador de RPG antigo, então eu já tenho assim pra mim que, bom, como eu já joguei outros jogos de RPG, eu já passei da fase iniciante, em que toda a gente vai de espada e escudo, né? O jogador de RPG avançado, ele já vai de mago, que é uma classe que futuramente vai dar muito dano, vai destruir os inimigos e patati patatá. E aí eu resolvi fazer isso. Fiz o desafio de jogar de mago, foi com tutorial, tá? Fui pegando dicas na internet, não vou negar, mas não foi nenhum exploit, tá? Não foi nada que fizesse criar uma poção que me desse 2000 de experiência, aliás 2000% de experiência em cada craft. Não fiz bug desse tipo. Eu fui nas magias principais, que ocasionavam mais dano em área para atingir mais inimigos, e aí atingindo mais inimigos ganhava mais experiência, e assim eu fui upando. Eu não fiquei tacando fogo no cavalo, tá? Não fiz isso. Foi realmente tacando magia em inimigos. E aí eu fui ficando forte, Aí quando eu vi, eu tava matando os dragões mais fortes, que eu não lembro quais são os nomes, mais daqueles dragões que perseguem a gente, né? Não sei se são os Elder Dragons. Eu tava matando aqueles mais fortes sem passar muita dificuldade, tava de boa. Aí foi nesse momento que eu vi que, bom, é questão de tempo até zerar. Não tinha magia mais forte para eu comprar ou adquirir. Era só mesmo questão de ficar usando a magia que eu já tinha conseguido até o final do jogo, e aí saturou já. Então eu acho que dessa vez eu considero, pra mim, Skyrim zerado, no sentido de ter ficado forte o suficiente para cumprir qualquer desafio do jogo. Sétimo jogo, Yakuza Like a Dragon. Não gostei. E o que foi que me deixou um tremendo desgosto? A história, a premissa da história é muito boa, tem um mistério ali, o porquê que seu pai, né, te traiu e tal. Você virou um renegado e tem que buscar justiça para sua própria situação. Beleza, gostei, interessante. Só que o modo que a história se desenrolou é o tipo de história que eu não curto. Porque o personagem principal, ele tem a sua história a ser seguida, só que qualquer um que aparece no meio do caminho dele pedindo ajuda, ele vai lá e para a saga dele para ajudar qualquer coisa que esteja acontecendo do lado dele. E isso pra mim acaba sendo uma enrolação, porque a história principal do jogo, que é a do protagonista, ela fica sempre sendo adiada. E aí eu joguei umas 10 horas, todo mundo falava que tem uma agência de emprego que você pode recrutar novas funções, né? Novas classes dentro do grupo de personagens. E haja jogar o jogo e não aparecia essa agência, e não aparecia. A agência apareceu, mas não apareceu a opção de eu recrutar. Aí eu senti que eles estavam alongando demais o jogo e cansei. Mas com certeza tem muitos elementos bons ali dentro, muito engraçados. Os inimigos são super bem elaborados. Os inimigos do saco de lixo, a primeira vez que eles aparecem. Mano, eu fiquei rindo sozinho aqui por um minuto inteiro. A justificativa dos inimigos serem estranhos funciona, porque é o personagem principal enxergando tudo ao redor dele propositalmente como um RPG, e ele sendo um herói de RPG. Então, com uma simples linha de diálogo e uma cenazinha ali dele levantando a espada e falando que ele era o herói do RPG da vida dele, pronto, já justificou todas as maluquices do jogo. Então, excelente. Mas o tom arrastado da história e querendo me enganar, e vai ajudar as prostitutas e vai ajudar não sei quem, e nada dele fazer a própria vida andar, me cansou. Oitavo jogo, Sakuna Rising, não lembro o restante do nome, eu anotei só Sakuna aqui. É um jogo legalzinho, em que você tem um sistema Metroidvania junto com uma espécie de roguelike de plantação, uma fazendinha de arroz. Só que eu acho que ele cansa muito rápido, porque, bom, eu não vi espaço para aparecerem novas dinâmicas. Eu já estava plantando arroz, já tinham aparecido todas as explicações que aparecem dos ícones que aparecem na tela, que é basicamente o adubo. Aí eu, bom, não tá aparecendo mais nada aqui na tela, eu já tô há 3 plantações seguidas aqui plantando da mesma forma, não tá aparecendo nada de novo. Eu acho que vai ser assim até o final do jogo, então saturou também, parei de jogar.
Nono jogo, Diablo 4. Diablo 4. Uma decepção. E assim, eu platinei Diablo 3. Acho que foi o meu segundo jogo que eu platinei na vida, de tão bom que eu curti ele. Só que o Diablo 3 ele é mais ágil, né? Você já começa despirocando tudo. E parece que os fãs de longa data do Diablo queriam uma jogabilidade mais lenta e cadenciada como o Diablo 2. E até aí tudo bem, compreendi numa boa. Comecei a jogar cadenciado e tal, beleza. Só que eu jogava e eu melhorava meu personagem, e eu melhorava a habilidade, e eu pegava item, e age meu personagem não andar direito no sentido de ficar mais forte, e age eu passar dificuldade para inimigozinho comum, e eu jogando no normal ainda. Aí cheguei no nível 30, 35, sei lá, desisti, cara, porque o Diablo 3, pelo menos, quando você pegava um item, ele tinha uma setinha pra cima que falava se o item era bom ou ocasionava mais dano, e uma setinha pra baixo se o item iria diminuir o seu dano. Então não importava o que estivesse escrito naquele item, teria uma setinha pra cima ou uma setinha pra baixo, pelo menos na fase inicial do jogo, antes de você chegar no endgame. E aí, quando eles tiraram essa setinha no Diablo 4, o meu lado noob, não vou negar, reclamou, porque aí todo item que eu pegava eu tinha que ler a maldição do item. E haja eu pegar item, ler item, não saber qual item que seria melhor que outro, tal, tal, tal. E aí no final das contas eu achei que ficou muito complexo. Vi outras pessoas reclamando também disso, tá? Asmongold, um streamer gringo, ele nas palavras dele, tá? O Diablo 3 era bom porque você sabia que você tinha que focar em taxa crítica e dano crítico. Pronto, melhorava seu personagem. E ele falou também em outro momento que tinha muitas coisas, não vou lembrar quais, mas tipo, sei lá, você primeiro tem que deixar o inimigo confuso para depois bater nele, e aí se ele tiver confuso, sua habilidade vai tirar mais dano. Então parece que tinham 6 ou 8 situações dessas em que você deixava o inimigo com tal característica, e aí se você atacasse ele nesse momento, ele tomava mais dano. Então ficou complexo, ficou chato, nas palavras dele, tá? E aí eu vi que não era só eu que estava achando isso. Acabei desistindo do jogo. E aí eu fui para outro jogo para suprir a falta do Diablo 4, que foi o nosso 10º jogo, Path of Exile. É o jogo que eu estou jogando atualmente no momento que eu gravo esse vídeo, 17 de dezembro. Eu já tinha jogado o Path of Exile, tinha derrotado o ato 1 e o ato 2, tinha parado no comecinho do ato 3. Comecinho mesmo, cheguei na cidade do ato 3, parei. Só que eu tinha jogado sozinho. Dessa vez eu resolvi jogar com um amigo meu. A gente está jogando sem guia, tá? Sem build, na verdade. Eu que estou vendo alguns guias assim para não cagar o personagem daqui a 10 horas de jogo, 20 horas de jogo, e ter que refazer um novo por erros simples, tá? Como por exemplo, quais são os atributos interessantes para ter na arma ou ter na armadura. São esse tipo de vídeo que eu tô vendo. E também não gaste orbe do caos, porque ela é o dinheiro do jogo. Então é esse tipo de vídeo que eu tô vendo, tá? Não tô vendo build. A build eu tô montando por conta própria e até o momento tá saindo. A gente acabou de passar do labirinto. Então a gente acabou de acender ontem à noite, de madrugada. Na verdade foi hoje. Virou meia-noite e já era hoje, né? Então a gente agora está acendido, nível 40. A gente entrou no labirinto no nível 34. A gente passou 6 níveis dentro do labirinto morrendo. E aí na terceira tentativa a gente passou do chefe, beleza. Vamos jogar um pouquinho mais hoje, assim que eu terminar de gravar esse vídeo. E eu sempre gostei do Path of Exile porque ele utiliza um sistema de gemas igual ao sistema de matérias do Final Fantasy VII. Você pode juntar magias de ataque com magias de suporte e criar uma build totalmente louca, segundo o que a sua cabeça mandar. Então isso me atrai bastante, mas claro que tem a complexidade por detrás envolvida. Por enquanto a complexidade não está me atrapalhando, estou conseguindo passar numa boa. Se lá no endgame eu ver que a minha build está toda errada, eu refaço um outro personagem seguindo o build, não tem problema. O jogo é bom. 11º jogo, Tartarugas Ninja. Joguei também com meu amigo, a gente zerou. Fazia tempo que eu não jogava um jogo de briga de rua. Na verdade não fazia tanto tempo, eu tinha jogado o Scott Pilgrim,
que ficou de fora da lista do ano passado. Eu acabei de lembrar agora, olha só. Só que o Scott Pilgrim não desceu legal porque o hitbox tinha que ser muito certinho. Eu tinha que estar exatamente alinhado com o inimigo para o golpe pegar. Foi isso que eu senti na época. E isso deixava o jogo mais difícil do que ele já era. Já aqui nos Tartarugas Ninja não. A jogabilidade é gostosinha, remeteu aos anos 90, quando eu jogava briga de rua no Super Nintendo. Excelente. Zerei, não tem mais motivo para voltar. 12º jogo que eu ainda não terminei, Unpacking. Ainda não terminei, então ele poderia ter entrado nas menções honrosas, porque eu ainda vou zerar ele algum dia, mas não sei, eu não quis deixar nas menções honrosas porque naquela parte foi muito objetivo. Aqui é o momento que eu falo mais sobre o jogo, né? Então fica aqui o Unpacking, jogo bonitinho, conta uma história ali não verbal, você tem que entender, né, o que está acontecendo para compreender o que está acontecendo. Pô, mas é óbvio, né, Coelho? Sim, foi mal. Só que tem uma coisinha que eu não gostei, você é obrigado a deixar tudo nos lugares certos. Então você só passa de fase se você realmente deixar cada coisa no seu respectivo lugar. E eu entendo que não é assim. A casa é minha, eu deixo as coisas onde eu quiser. Contanto que eu deixe, né, louça na cozinha, não deixe no quarto, guardado no armário do quarto, né? Até aí tudo bem. Agora eu ter que deixar o produto tal no armário tal, porque é lá que normalmente fica. Isso eu não gostei dessa obrigatoriedade. 13º jogo, e aqui a gente já entra no nosso top 5. Só que eu falei que só o top 3 mesmo tá realmente em ordem de classificação daquilo que mais me marcou, né? E aí, esses dois próximos jogos que ficaram de fora, eles são jogos grandes. Vocês vão ver que no top 3 não tem jogos grandes, são jogos menores, com exceção de um. E esses dois que ficaram de fora são jogos que eu já tinha jogado. Só que esse ano foi o ano que aconteceu alguma coisa diferente com esses dois jogos. Então foram jogos que marcaram o meu ano, mas como não são jogos inéditos, eu resolvi tirar ele do top 3. Mas eles estão como se fossem top 5. Deu pra entender? The Division 2 eu já tinha zerado em 2000 e lançou em 2020, né? Eu já tinha zerado em 2020. Inclusive, meu Deus do céu, você jogar Division 2 no meio da pandemia dá um medo. Porque a história é basicamente a mesma, né? Um vírus que se propagou e acabou com a humanidade. E eu joguei esse jogo acho que em abril, um mês depois de iniciar o lockdown. Então a gente tava ali na beira do... Tá, e aí? Será que o jogo vai se tornar realidade ou não? Foi algo... Assustou. A primeira vez que eu joguei Division. Só que eu tinha jogado sozinho na época. E aí, voltando, né, ao que eu falei no vídeo passado, dos jogos do ano passado, foi desde 2022 que eu comecei a jogar online com os meus amigos. Antes a gente não jogava. Então ano passado teve o Rocket League, depois a gente acabou jogando o segundo jogo online, e esse marcou mais pra mim do que Rocket League, bem mais, que foi o The Division 2. Então foi outra experiência, 4 pessoas na party zoando, morrendo e a gente se ajudando, foi muito bom, jogo difícil, né? Em algumas situações você joga sozinho, chega no final da fase, tem um inimigo elite, que é o com HP amarelo, né? Aí joga de 3 pessoas ou 4 pessoas e aparecem 2 inimigos elites ou 3. Aí você se desespera porque, poxa, não era assim, né? Como é que vai ser o desafio agora? É inédito. Então foi muito bom, foi uma experiência que... É a experiência assim, se você tiver amigo, joga qualquer jogo, cara. Qualquer jogo que vai ser engraçado. Então, engraçado e legal, né? Então, o que marcou esse ano pra mim foi Division 2. E o 14º jogo, seria o top 4, né? Foi o Genshin Impact. E aí, pra quem acompanha o canal, talvez você tenha se inscrito no canal por causa desse jogo. Então, Genshin Impact eu já tinha jogado ele desde a versão 1.2, eu acho. Eu lembro que tava saindo o banner do Vent, que eu acho que foi o primeiro banner, assim que lançou o jogo, eu acho. E tava entrando o banner do Tartaglia. Aí eu joguei um pouquinho, tal, parei. Joguei um mês, parei. Voltei a jogar em Sumero, joguei e parei. E aí nesse ano eu voltei a jogar para matar saudade, e aí deu estalo. Vou fazer conteúdo com esse jogo. Aí eu vi o desafio lá de jogar sem usar nenhuma gema. Fiz o primeiro desafio. Estou gravando uma segunda saga numa outra conta, um outro desafio que vai chamar a atenção também de vocês, assim eu espero.
não vou falar qual. E esse basicamente é o jogo que trouxe relevância para o canal, né? Eu saí de 15 inscritos para 200 enquanto eu gravo esse vídeo. Então, valeu Genshin Impact. Mas ainda assim, ressaltando, esse canal não é um canal de Genshin Impact, ok? Vamos agora ao top 3. E o que me levou a botar esses jogos no top 3? Não foram jogos que pegaram aqui, foram jogos que pegaram aqui, ok? Na verdade, nem tanto. Fazendo o top 3 e a lista desse ano, eu percebi que não houveram jogos que me marcaram tanto como os jogos que me marcaram em 2022. E aí, bora discutir um pouquinho eles. Top 3, acabei de mudar. Pensando em retrospecto, o quanto que a duração aqui durou, o tanto que a emoção daqui durou por mais tempo, eu deixei por essa ordem, tá? Terceiro jogo, Inscription. Jogo de carta numa cabana, parece Jogos Mortais, você tem que fugir da cabana enquanto enfrenta um assassino que quer te matar. Só que eu sabia que tinha um segredo depois que saísse da cabana. Não sabia qual o segredo, mas sabia que tinha um segredo ali. E foi isso que me incentivou a jogar o jogo além dessa primeira fase da cabana. Se eu não soubesse que o jogo virava de ponta cabeça depois que você saísse da cabana, talvez eu não tivesse me empenhado tanto nele. Apesar da fase da cabana para mim ser a melhor fase do jogo, se não me engano o jogo está dividido em 3 grandes fases. A fase da cabana para mim é a melhor. Realmente tem um mistério ali que você tem que resolver e tal. Parece Jogos Mortais. Você tem que achar os segredos nas paredes e decifrar para conseguir uma dica a mais, uma carta melhor, etc, etc. Só que como basicamente é um roguelike, você perde e recomeça. E eu não gosto de roguelike. Mas aquela vozinha na cabeça, tem um segredo depois da cabana, me fez continuar. Realmente valeu a pena, tá? A fase da cabana é muito boa. É uma fase em que, na verdade, é um jogo, né, que você pode criar cartas fortíssimas. Não lembro nas outras 2 fases, mas na fase da cabana com certeza. E assim, não é algo que você precisa ver no YouTube. Você vai jogando e aí aconteceu uma coisa numa partida e aí você pensa, oxe, e se eu usar isso daqui na próxima vez que eu reiniciar, né, a gameplay do roguelike? Aí você vai e testa por conta própria e dá certo, e você fica super forte e aí mata o cara e uou, beleza. Então a fase da cabana me marcou muito, tanto pelo mistério como pela liberdade de você roubar no jogo. E o plot twist, ele é realmente muito impactante, só que eu acho que o jogo cai de nível depois. A fase da cabana é tão boa que as outras 2 fases perdem um pouco o impacto, tá? São boas, é um jogo de carta o jogo inteiro. Talvez isso já seja um spoiler, saber que o jogo inteiro é de carta, depois, mesmo que você saia da cabana depois. Mas o segredo do que tá rolando aumenta de novo o mistério, tá? Como é que eu posso falar sem dar spoiler? A história que você vai vendo depois, né? Olha, você achou esse item aqui, bora ver o que tem nesse item. E você fica vendo o que rolou. Então foi isso que deu origem ao jogo. Beleza. É boa, realmente impactante. Só que é um impactante que faz assim, ó. Ele impacta logo depois que você sai da cabana, mas aí depois cai de nível. Então isso tirou um pouquinho a emoção do jogo. Mas ainda assim é um jogo que eu recomendo, tá? Segundo jogo da lista, Borderlands 3. Meu primeiro Borderlands foi o Pre-Sequel. Zerei ele, muito bom. Depois eu joguei o Borderlands 2. Não lembro se eu zerei. Acho que eu não zerei. E aí eu fui jogar o Borderlands 3 receoso, porque eu vi que tinha muita arma e você podia mudar a peça das armas. E aí a minha experiência que me fez parar o Borderlands 2 foi porque tinham armas que tinham características que não vinham escrita nela. Então basicamente eu tinha que equipar a arma, dar um tiro nela para descobrir o que ela fazia de diferente. Então eu fui jogar Borderlands 3 com esse receio. Só que, pô, fenomenal, cara, fenomenal. Tem muitas melhorias ali de qualidade de vida muito bem-vindas. Não lembro quais, não lembro mesmo. É um jogo assim que já tá esquecido pra mim em termos de detalhes e de ferramentas e tal, mas me diverti bastante. Também foi outro jogo que eu joguei com meu amigo, mas só que eu joguei até o nível 15, eu acho, com ele. E aí eu gostei tanto do jogo que quando ele tava offline eu jogava sozinho com outro personagem. Aí com esse outro personagem eu zerei,
Só que quando chegou no endgame, as fases ficaram super difíceis. E eu acho que eu até passei de uma delas só. Mas assim, suando frio de tão difícil que era. Então talvez eu volte a jogar com meu amigo, se ele quiser, depois que a gente terminar Path of Exile, tá? Então tá ali, eu já zerei. Talvez não volte mais, talvez volte, depende do meu amigo, beleza? E o primeiro lugar dessa lista que realmente, só esse aqui marcou aqui. Esse aqui tocou e eu vou lembrar ele por muitos anos. Não sei se até o resto da vida, né? Tem jogos que eu vou levar pro resto da vida. Esse daqui eu não sei. Mas que marcou. Foi a Short Hike. O jogo do pinguinzinho andando por uma ilha. E a sua missão é chegar no topo da ilha porque você quer. Na verdade não é porque você quer. Faz parecer meio prepotente, né? É porque você quer tentar falar com a sua mãe. É isso? Parece que é. Você tá sem sinal e aí você vai passeando pela ilha, conhecendo muita gente e tal. Então é como se fosse um Zeldazinho, muito gostosinho. Tem alguns segredinhos que você vai descobrindo. Muito bom mesmo. Vale a pena. Não tem muito o que dizer. É um jogo fofo. É um jogo com jogabilidade simples, porém eficiente. Tem segredinhos que são as penas que te fazem pular mais alto. O mapa da ilha é grandinho em relação ao escopo do que ele se propõe, né? Interessante. Cumpre seu objetivo. E se eu não me engano, eu platinei ele. De tão bom que eu achei, tá? Então, infelizmente não tem mais o que adicionar aqui desse jogo. Ele é simples, porém muito bom. E valeu a pena cada segundo dele. Beleza? Então é isso, galera. Digite aí nos comentários se você tem algum jogo que te marcou nesse ano de 2023. Escreve aí pra gente saber, beleza? Me despeço por aqui. Final do ano que vem a gente debate quais jogos que terão me marcado ao final de 2024. Só que já em janeiro deve ter vídeo de Baldur's Gate, as minhas primeiras impressões, ok? Vou só voltar de férias, jogar umas 20 horinhas dele para realmente ter umas primeiras impressões longas. Já comecei ali com 1 hora de jogo, quase que eu fico perdido já sem saber para onde ir. E aí deixa eu voltar de férias para eu realmente gravar com calma, ok? Tchau, gente. Boas férias, bom Natal, bom Ano Novo. Se for mulher, um beijão. Se for homem, um abraço. Fui!